Frente a frente estão hoje Duarte Marques, que está comigo em estúdio, e Pedro Nuno Santos, em direto dos estúdios de Faro. Muito boa noite aos dois. Duarte Marques, comece por si e por esta notícia desta noite. Está aprovado o terceiro resgate da Grécia, mas temos aqui a senhora Lagarde a pedir à Europa para fazer um perdão significativo da dívida da Grécia. Em que ficamos? Boa noite. Boa noite. É curioso, a posição do FMI, esta posição agora, surge apenas depois da última crise na Europa, também no Conselho Europeu, em que houve uma intervenção de Barack Obama, que fez um aviso à Europa, e no dia a seguir a senhora Lagarde muda de posição. Há aqui uma crise, ou havia até hoje, uma crise de confiança na Europa em relação à Grécia. Se quer que lhe diga, também me parece inevitável que a Grécia venha a ter um novo perdão de dívida, pelas condições que tem. Recordo que a Grécia já teve um perdão, que há 2 anos ou 3 atrás. Recordo também que a Europa nunca disse que iria ou que iria renegociar a dívida, ou pelo menos ter um perdão. O renegociar e o perdoar são conceitos bastante diferentes. Agora, aquilo que era fundamental era ter um acordo e um compromisso grego, e só depois desse compromisso estar acordado é que poderiam discutir a matéria do perdão ou da renegociação. E aquilo que a Europa disse à Grécia no último Conselho, onde se chegou ao acordo, foi: nós a partir de amanhã podemos discutir o perdão, mas até a Grécia ter um compromisso com a Europa e demonstrar claramente que tem vontade de o cumprir, não há discussão sobre o compromisso. Aquilo que eu me apercebi de várias chancelarias europeias, pelos contactos que vou tendo ao longo deste processo, é que o maior problema em relação à Grécia era a questão da confiança com os parceiros. Não é por acaso que há cerca de meia hora o presidente Juncker, numa declaração que fez nas redes sociais, disse mesmo que desconfiámos bastante uns dos outros e que agora finalmente todos cumpriram a sua palavra. E a grande questão na Europa nos últimos meses era a falta de confiança no Ministro das Finanças, no Primeiro-Ministro e no compromisso do Governo grego. O Governo grego, durante vários meses, foi sempre negociando, foi sempre dando ideia que queria negociar, mas nunca cumpriu nada. Felizmente agora está a cumprir, parece que há compromissos sérios e a Europa confia na atual situação grega. Isto quer dizer o quê? Que a Europa fez chantagem com a Grécia? A Europa disse que admitia discutir o que quer que fosse depois deles se comprometerem a concretizar o acordado, que é um conjunto de reformas que a Grécia... Acha que não fez chantagem com a Grécia? Eu não disse que não fez. Não sei se percebeu as minhas palavras. A Europa disse à Grécia: nós só discutimos o perdão quando vocês assumirem que vão cumprir o acordado. E parece-me completamente legítimo. Porque não vale a pena perdoar o que quer que seja a alguém que não quer cumprir a sua parte. E este perdão de dívida, que pode vir a acontecer no futuro, ou pelo menos de parte da dívida, será uma espécie de prémio à Grécia por ter feito as reformas que tem para fazer. Aliás, aquilo que a Europa mais critica à Grécia, e nisso estou completamente de acordo, é que a Grécia, apesar destes anos todos e destes últimos meses de governação Siriza, não fez reforma nenhuma daquelas que era suposto ter feito. E o que é facto é que nos últimos 6 meses a Grécia, até agora, tem estado a recuar. Felizmente, nos últimos 2, 3 meses, os dados são mais positivos. Mas a situação grega, hoje e há um ano atrás, era muito diferente. Está bem pior hoje do que estava há um ano atrás, apesar de... Pedro Nuno Santos. Olá, boa noite. É interessante estar a ouvir o Duarte Marques dizer que a Grécia tem estado a recuar, quando, na realidade, a Grécia, no segundo trimestre deste ano, cresce o dobro em cadeia do que cresce a economia portuguesa. Então, não deixa de ser interessante. O FMI não mudou de posição. Aliás, o FMI, normalmente, nos seus programas de resgate, exige uma reestruturação logo de início que coloca a dívida num patamar de sustentabilidade. Foi sempre a Europa que impediu essa renegociação da dívida grega e hoje é evidente para todos, eu julgo que mesmo para todos, inclusivamente para quem lidera a Alemanha, de que a dívida grega é insustentável e que por isso a exigência do FMI faz sentido. E por isso, provavelmente, em outubro, nós teremos o FMI também neste programa de ajustamento na Grécia e uma renegociação da dívida, nomeadamente na extensão das suas maturidades, na redução dos seus juros, que permita libertar algum oxigênio à economia grega. Era importante que a Europa aprendesse com os erros da estratégia que tem imposto à Grécia. A Grécia foi o país na Europa que mais austeridade impôs à sua própria economia, com os resultados que nós sabemos.
Infelizmente, este acordo, apesar de evitar o mal maior que seria a saída da Grécia do euro, é um mau acordo na medida em que impõe à Grécia um nível de austeridade tremendo que dificulta, obviamente, a recuperação económica grega. Aliás, estes meses de indefinição, provavelmente sem as tais medidas duras de austeridade, permitiram à Grécia crescer o dobro da economia portuguesa em relação ao primeiro trimestre. O Syriza conseguiu melhores resultados que Passos Coelho e Duarte Marques. Este argumento dá vontade de rir. Nós não podemos comparar os mas é que não estou a falar de argumentos, estou a falar de factos, Duarte. São factos. A taxa de crescimento do grego sobe 0,8%, que é o tu és economista, da taxa de faz a comparação homóloga, porque essa é que é séria. Pronto, vamos fazer a comparação homóloga. Teve um crescimento brutal nos últimos meses. Estás a comparar o segundo trimestre com o primeiro. O primeiro foi uma desgraça, aquilo parou. Vamos fazer a comparação. Duarte, vamos fazer a comparação homóloga. O segundo trimestre de 2015 na Grécia cresce face ao mesmo trimestre do ano anterior 1,4%. Em Portugal cresce 1,5%. Isto é, do ponto de vista homólogo, a economia grega, ou a economia portuguesa, está a crescer tão pouco quanto a economia grega. Veja-se, portanto, a diferença, o sucesso do resultado português comparado com o país, a insistir comparado com o país que a receita grega é a receita correta. Não, a receita do Tsipras e do Syriza era este o discurso de António Costa há uns meses atrás. Agora parece que voltou atrás, mas felizmente ou infelizmente parece que há novamente uma... Eu sei que custa, no dia em que se celebra um crescimento anémico, custa saber que a Grécia, em cadeia, cresceu o dobro da economia portuguesa. Eu sei que custa, mas essa é a realidade dos factos. Esse argumento não faz sentido. Não é uma questão de argumento, é de factos. Estamos a comparar o primeiro trimestre com o segundo, e se o primeiro foi mesmo muito mau, é normal que cresça mais. A grande vantagem é que Portugal está a crescer e nós não podemos emandar Tive a oportunidade de te dizer, de te lembrar, porque é suposto saberes, que o crescimento homólogo foi exatamente o mesmo que o crescimento homólogo na Grécia. Mas repara, foi metade do crescimento homólogo da Espanha, que cresceu 3% relativamente ao mesmo trimestre do ano anterior. Infelizmente, a coligação de direita embandeira em arco, mas a verdade é que nós estamos atrás dos países da convergência. E, para bem da verdade, o Duarte dizia que a economia grega cresceu pouco. Inclui a Grécia nos países da convergência? Obviamente, então os países da convergência são os países mais atrasados da União Europeia, da zona euro. Portugal, Grécia, Espanha, Irlanda são os países da convergência, como aliás é sabido por todos nós. Mas comparamos com a Grécia, em que termos a dívida grega vai ultrapassar os 200% do PIB. O PS adora comparar com veja lá que, infelizmente, a dívida pública portuguesa está em 130% do PIB. Aquilo que eu estava a querer mostrar é que o sucesso da recuperação económica portuguesa não aconteceu quando nós comparamos com países que estão também atrasados no seu crescimento económico, como é o caso espanhol e o caso grego. E por isso, embandeirar em arco serve apenas campanha eleitoral. Infelizmente, o crescimento português é um crescimento ainda anémico. E já agora, porque torna-se mais difícil de compreendermos como é que, perante um crescimento tão fraco da economia portuguesa, as prioridades inscritas no programa eleitoral do PSD são a privatização de serviços públicos. Isto é, a entrega a alguns setores protegidos da concorrência internacional de rendas financiadas pelo erário público. Pedro Nuno Santos, vamos deixar o Duarte Marques comentar primeiro os dois números do PIB, depois já vamos ao programa. Se me recordo dessa estratégia, era a estratégia das PPPs, em que o Partido Socialista é o campeão das PPPs, e parece ser esse o argumento que o Partido Socialista quer usar agora. Eu recordava só, hoje há uma nota da Bloomberg que saiu hoje e que eu gostava de mostrar, não sei se posso mostrar para as câmaras ou não. Não sei se conseguimos leitura daí, mas mostra claramente que Portugal é dos países, é o país que está acima da média europeia e é o país com a perspectiva de crescimento é maior, até maior que a da Alemanha durante ao final do ano. Aliás, Portugal está aqui, é claramente o país que mais cresce, a par da Alemanha e de Espanha. Portugal são as colunas azuis escuras, é isso? Portugal está aqui, é a coluna, isto é o expectado, isto aqui é o crescimento real. Daqui a coluna azul até ao final do ano. E esta coluna diz bem daquilo que é Portugal. Portugal está sempre em baixo no passado e agora está aqui ao nível da Alemanha e de Espanha no maior crescimento. Nós não podemos comparar. Às vezes o Partido Socialista faz essa tentação, que é comparar o crescimento de Portugal com os países da União Europeia ou com os países da zona euro.
nós só nos podemos comparar com os países da zona euro. Exatamente. Portugal Comparamos não com tem um Espanha. crescimento Comparamos com Espanha. E Espanha está a ter um crescimento acima da média europeia. O tal como dobro do Portugal. nosso. Aliás, O Portugal dobro do cresce nosso. ao nível da Alemanha, Portugal cresce acima de França, Portugal cresce acima da Holanda, a França estagnou e Portugal consegue ter um crescimento Estamos melhor do que a França e do que a Alemanha, vejam só. Portugal consegue ter um crescimento positivo há vários trimestres consecutivos. Aliás, há 5 trimestres e na variação, no crescimento homólogo, na comparação homóloga, há 7. Aquilo que é preciso dizer, e que eu acho que é justo, é nós não podemos, ao contrário do que diz o Partido Socialista, não podemos emandeirar em arco o crescimento. Portugal tem uma estabilidade, no fundo, tem uma linha de crescimento contínua e progressiva como há muitos anos não tinha. Isto é mérito dos empresários portugueses, é mérito dos portugueses. Devo dizer que Portugal está no bom caminho. Estes dados, estes resultados, vêm no fundo dar razão à estratégia e àquilo que estamos a fazer enquanto sociedade. Não diz que Portugal já resolveu os problemas todos. Agora, dão-nos confiança para prosseguir este caminho. Agora, dizer que isto é anémico, isto é dito pelas mesmas pessoas que falavam da espiral recessiva em Portugal. Não, isso foi o Presidente da República, Duarte Marques. Isso foi o Presidente da República, a reação do Partido Socialista, que são os mais pessimistas que há em Portugal. Aliás, o cenário macroeconómico do Partido Socialista já foi à vida. Aliás, o nível de desemprego previsto no cenário macroeconómico do Partido Socialista é maior do que o nível de desemprego real em Portugal neste momento. Ou seja, as expectativas do governo foram, de alguma forma, até superadas. Não dizem que Portugal já resolveu tudo. Isso já não é verdade. As expectativas superadas tem um crescimento sustentado. E há muitos anos, Portugal não tinha um crescimento sustentado. Nós, desde o início de 2014, que a economia está a crescer. Está a crescer de forma acelerada? Não. Mas está a crescer de forma sustentada, que é aquilo que o país precisa para os próximos anos. E, portanto, penso que isto significa confiança na estratégia, não serve para ninguém pensar que está resolvido. Pedro Nuno Santos, diga. Eu queria lembrar que a queda acumulada do PIB entre 2008 e 2013 atingiu os 9,2%. E, portanto, era natural que a economia portuguesa, depois de bater no chão, pudesse crescer. Bom, merecíamos que crescesse, merecíamos que crescesse mais. E, ao contrário do que diz Duarte Marques, este crescimento não está a dar razão à estratégia de governo. Se nós nos lembrarmos, aquilo que o governo disse era que Portugal precisava de um crescimento puxado pelas exportações. Aquilo que estes dados nos mostram, aquilo que o INE nos mostra, é que, infelizmente, o crescimento não está a ser puxado pela procura externa. A procura externa, o contributo da procura externa líquida é negativo, isto é, as importações estão a crescer mais do que as exportações e, por isso, é a procura interna que está a promover este magro crescimento económico. E, por isso, a estratégia de governo fracassou desse ponto de vista. Mas essa é uma solução que contra... Pedro Nuno Santos, mas deixa-me só perguntar uma coisa. Essa é a estratégia do Partido Socialista, o aumento da procura interna, a alavancagem da economia através do aumento da procura interna. Essa não é uma solução que contesta. Ana, não fomos nós que dissemos que era preciso, que seria a procura externa a puxar pelo crescimento. Foi o Governo. E o Governo fracassou na sua estratégia. Deixe-me dizer sobre isso que é óbvio para nós que nós precisamos que a procura interna ajude ao crescimento económico. Nós não podemos suportar este crescimento anémico por mais anos. No entanto, o Partido Socialista tem uma estratégia que aposta nos fatores de desenvolvimento, investigação, inovação e desenvolvimento. Porque são estes que permitirão a prazo, e nunca, obviamente, em 3 ou 4 anos, como tinha prometido o Governo, transformar estruturalmente uma economia. Infelizmente, nos últimos anos, aquilo que nós tivemos foi um recuar na aposta na ciência, na aposta na investigação, na aposta na inovação. São os fatores que permitem, a prazo, transformar estruturalmente a economia. E por isso, Duarte, deixa-me só dizer que se nos é melhor crescer do que cairmos, claro que é. Agora, nós não podemos simplesmente fechar aqui o debate e irmos embora para casa. Temos que perceber o que é que significa este crescimento. E este crescimento é, mais uma vez, a procura interna e não a procura externa. E isso é um fracasso. Eu gostava de acrescentar aqui um detalhe que é importante. É verdade que este crescimento, há uma grande parte que assenta, aliás, este acelerar, na procura interna. Isto significa que foram criados mais empregos, significa que as empresas estão a trabalhar mais, mas também é verdade que as exportações têm vindo sempre a aumentar. Aquilo que acontece, é preciso explicar isto, mas o Partido Socialista dizia que as exportações não aumentavam. Há 20 anos que as exportações aumentam. Aposta forte nas exportações. O que é facto é que agora as exportações continuam a aumentar. Portugal dos países é onde as exportações mais crescem
Isto é esforço dos empresários portugueses, é esforço dos mecanismos públicos de apoio às exportações também, mas é sobretudo mérito dos empresários portugueses e daqueles que exportam, daqueles que internacionalizam. Agora, a verdade é que o crescimento do produto interno tem aumentado também bastante e, portanto, ambas as variáveis estão a aumentar. Aquilo que eu devo dizer é que no conjunto dos 2 trimestres o saldo é menos negativo, mas a balança comercial não se agravou. A verdade é que o consumo interno tem vindo a crescer mais, é facto, porque também há mais dinheiro disponível e nós não nos devemos esquecer disto. O Pedro Nuno falava há pouco também da aposta da ciência e da inovação. Nenhum país no mundo, pelo menos do mundo desenvolvido, não aposta na ciência e inovação. É o caminho. É um caminho mais lento, mas é um caminho que faz sentido. Agora, o problema do Partido Socialista é que pouca gente conhece os números da ciência. E pouca gente conhece os números da ciência porque não estuda em particular e criou numa narrativa de que o governo atual matou a ciência. A questão, aquilo que é verdade, é que os números da ciência de 2009 até 2013 aumentaram no orçamentado, mas recuaram sempre no executado. A primeira vez que aumenta o valor da ciência em Portugal desde 2009 é precisamente deste ano. Já não temos Era tempo só para pôr a verdade, porque este tema é relevante. Áreas setoriais, mas deixa-me só fazer-lhe uma pergunta. E porque o Pedro Nuno Santos é economista, depois quero ouvir a opinião dele também. O crescimento da economia abaixo dos 2% não permite recuperar emprego perdido, pois não? O crescimento da economia assenta e tem como consequência, a médio prazo, a recuperação do emprego. Eu acho que a estrutura do emprego em Portugal estará a mudar, com certeza. E o crescimento da economia não reflete logo a criação de emprego. Aquilo que é facto é que em Portugal a economia está a crescer, havendo uma diminuição do investimento público. Isto quer dizer que são as empresas que estão a crescer. Apesar de não haver tanto investimento público no passado. Este investimento que está a haver em Portugal, este crescimento, não é baseado em crédito, não é baseado em endividamento, não é baseado em grandes obras públicas. É o crescimento real da economia que funciona por si. E é óbvio, eu não sou especialista na matéria, há muita gente que o é, mas aquilo que os especialistas têm vindo a dizer é que no crescimento do emprego reflete-se a médio prazo. Então eu acredito que a economia também se vai adaptando e os sinais que temos, à semelhança do produto interno, também são o do crescimento do número de empregos criados e da diminuição do desemprego, apesar de todos os fatores que estão à volta disto. Eu acredito que, a médio prazo, isso reflita. É óbvio que crescer a 2% é bem melhor do que crescer a 1,5%. Claro. Só o Partido Socialista é que acha que crescer 0,5% é pouco, ou não é nada, ou que é anémico. Mas Portugal cresceu 1,5%, isso parece-me fundamental referir, e só manter esse nível já é positivo. Todos nós que queremos, obviamente, que Portugal cresça o mais possível, mas cresça sempre de forma sustentável. Pedro, para concluir, por favor. Não, Ana, é muito interessante ouvirmos este celebrar de um crescimento de uma economia libertada do Estado, quando na realidade, grande parte dos empregos criados são empregos subsidiados. São programas de formação. Deixe-me só lembrar que em março de 2011, o número de portugueses que estavam ocupados em programas de formação do IFP eram 23 mil. Hoje são 160 mil portugueses ocupados em programas de formação profissional. Isto dá vontade de dizer que este governo criou um emprego socialista, emprego subsidiado, como nunca na história do país. Aliás, em 2011, os empregos os ocupados em programas de formação não eram contabilizados como empregados. Hoje são contabilizados como empregados. E são hoje 160 mil. Não, e por isso nós temos... Isto é exatamente assim. Ó, Duarte, deixa-me só acabar. Não é assim. Deixa-me só acabar, porque isto é mesmo assim, e são dados que não são do Partido Socialista, são dados do IFP e do Instituto Nacional de Estatística, mas eu queria aqui deixar um repto final, que era que o PSD, já agora o Duarte Marques, de uma vez por todas, pudessem explicar ao país porque é que depois de 4 anos em que privatizaram quase tudo o que mexia do que diz respeito ao setor empresarial do Estado, se propõem agora a privatizar aquilo que mais importante nós construímos na nossa democracia. Já percebemos que essa é a nossa escola pública. Pedro Nuno Santos, fica combinado no próximo frente a frente com o Duarte Marques, devemos falar sobre o programa do Muito obrigado. Espero bem porque é importante que os portugueses saibam que está em causa nestas eleições. Obrigada aos dois. Já perceberam que está a diferença é esta. Muito obrigada aos dois. Boa noite. Muito obrigado. Nós voltamos já a seguir na edição da noite com o Tabu e com Francisco Louçã. Até já. Peço desculpa a todos. Peço-vos desculpa pelos aniversários onde não vou estar, pelos jantares que vou perder, pelos passeios que não vamos dar, pelas brincadeiras em que não vou participar, pela louça que não vou ser eu a lavar. Mas caramba,
A BTV estava a 9,90. Esta época, jogos do Benfica em casa, Liga Inglesa, Liga Francesa, Liga Italiana e os combates da UFC em direto exclusivo, apenas 9,90 por mês. BTV, imperdível. Faltam 5 dias. No Troia Resort, há a oportunidade de ter a sua casa de sonho a menos de 1 hora de Lisboa. Descubra em Troia uma solução de investimento à sua medida com um retorno até 5% ao ano. Invista no futuro e compre uma casa de férias em Troia, junto ao mar, mobilada, equipada e pronta a utilizar. Saiba mais em troiaresort.pt. Troia Resort, naturalmente irresistível. Expressoemprego.pt. Quem procura, encontra. Novo Peugeot 208. Desperta a sua energia. Por 208 € mês sem entrada inicial e com 4 anos de manutenção incluída. De regresso à edição da noite, os ministros das Finanças da Zona Euro aprovaram o plano do terceiro resgate grego. O acordo do Eurogrupo desta sexta-feira foi confirmado ao fim de 6 horas de uma reunião extraordinária em Bruxelas. Era o aval que faltava para que Atenas pudesse vir a receber nos próximos 3 anos uma ajuda financeira de quase 86 mil milhões de euros. Já na próxima semana a primeira tranche pode ser libertada. É um montante de que os gregos precisam de imediato para pagar ao Banco Central Europeu. Ao governo grego foram exigidas condições difíceis, negociadas com os credores nas últimas semanas. O Fundo Monetário Internacional insiste que tem de haver um alívio da dívida grega e exige que a Europa tome medidas nesse sentido. Esse apelo voltou a ser feito esta sexta-feira pela diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, numa declaração que foi emitida depois da reunião do Eurogrupo. Mas no final da reunião, o Presidente insistiu que o trabalho realizado com os gregos valeu a pena e que o plano de medidas é ambicioso e visa garantir estabilidade financeira. O Conselho de Governadores do Mecanismo Europeu de Estabilidade deve dar o ok formal ao resgate até quarta-feira e assim desbloquear a primeira tranche do empréstimo. É sexta-feira, vamos ao tabu com Francisco Lassan. Professor, muito boa noite. Boa noite. Um PIB a crescer 1,5%. É um PIB anémico? É uma projeção.